Olá a todos, meus amados irmãos. Hoje é o dia 98 e a leitura vai ser Números 26, Provérbios 18 e Filipenses 1 e 2. Lembrem-se que isto é pré-gravado, por isso também está pré-orado, mas que Deus seja louvado aqui. Então, amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Números 26 e vamos já prosseguir com a leitura para a honra e glória de Deus. Amém. Números 26. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo. Quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jami, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saluitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas gerações: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arod, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados: 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas; de Perez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados: 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram
De Tolá, a família dos Tolaitas. De Puvá, a família dos Puvitas. De Jassub, a família dos Jassubitas. De Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jalael, a família dos Jalaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Elec, a família dos Elequitas. E de Asriel, a família dos Asrielitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noá, Oglá, Milcá e Tirzá. Essas são as famílias de Manassés. E os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Tã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airã, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Ard e Naamã. De Ard, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram dos contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram: de Imná, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram: de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazael, a família dos Jazaelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.700.
e 730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebed, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Anrão ela teve Arão, e Moisés, e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Provérbios 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os sábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição,
e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma alta muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões,
ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei. E permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios.
porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço.